Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, eu sou jornalista, escritor, eu sou professor de inglês e português, mestre em linguagem e tecnologia e doutorando em literatura e tradução pela Universidade Federal do Paraná. Então, assim, o meu segundo livro, ou melhor, o meu primeiro foi sobre a história da congregação cristã, que está em sua segunda edição. Então, assim, por conta da igreja estar em todos os continentes na face da terra, em vários países, né, até no Oriente Médio, como né, em Israel e no mundo árabe, na Síria, no Líbano, né, a Síria teve é, algumas questões e ficou um tempo fora do relatório, mas já retornou ao relatório né, mundial, né, tem digital, das igrejas. O interessante é que em todas as nações ela pratica o mesmo, a forma né, de liturgia, de prática do cristianismo, né, que eu denomino assim para os leigos um cristianismo primitivo, né? Então existe em países como Índia, né, da Europa, Holanda, Portugal, né, muito grande em Portugal, e, enfim, Austrália, é, nas Américas, enfim. E por conta disso o livro também está, né, eu diria que não em todas as nações, porque ele não foi traduzido ainda, mas está assim em todos os continentes. E eu recebi um e-mail de um leitor, assim, e-mail não, um áudio, né, pelo mensagens escritas e depois assim é, áudios, né, pelo WhatsApp, né, ele adquiriu o livro e alguém vai, né, a Portugal, região do Porto, onde ele mora, e levará o livro para ele, né, embora pode ser adquirido diretamente do clube de autores, né, muitos assim o fazem, né, e ele optou por fazer desta forma, adquirindo direto comigo. E ele me mandou uns áudios assim contando a conversão dele, da mãe, do pai, da avó, né? E eu postei né, na fanpage do livro e perguntei se queriam que eu colocasse os áudios. E o Gabriel Gonçalves, salvo engano, falou que seria interessante, assim, e então eu não esqueci, mas geralmente assim, eu tô barba por fazer, descabelado, e daí eu não gravo vídeo por conta disso, né? O vídeo você tem que dar uma caprichada às vezes, né? Embora né, nem sempre eu faço isso, porque não sou, confesso, muito vaidoso. Então aqui está o áudio, eu vou apertar aqui o play para a gente ouvir. Então, como eu disse, os meus pais eram católicos, né? A minha mãe, ela era católica também, né? Só que ela ia à igreja e nunca sentia assim nada, desde que entrava vazia, né? Saía vazia. Até que um dia havia uma irmã, que até foi uma irmã que ajudou muito no caso, porque o irmão da minha mãe era drogado e havia uma irmã que evangelizou a minha avó, a minha mãe, né? Para a congregação também. E foi lá que ela realmente, a minha mãe começou a sentir Deus, né? A ouvir Deus a falar com ela. E foi a partir daí também que Deus começou a fazer obra também na vida da minha mãe. O meu pai, eles eram católicos também, mas depois, penso que foi depois de uma. Houve muitas complicações, a minha avó também sempre sofreu muito, a casa também que eles tinham pegou um incêndio também, foi muito complicado depois ela conseguir depois começar a construir uma casa, mas houve muitos problemas, né? E durante os problemas todos houve uma pessoa, acho que foi a irmã dela, que disse que olha, tem ali uma igreja e tudo mais, que Deus fala, né? Com as pessoas. Só que a ideia dessa irmã da minha avó era que ela fosse para ficar bem, porque a minha avó não estava bem na altura, e depois fosse embora, né? Não continuasse. Só que a minha avó, quando foi lá, né? Deus falou também muito com ela e ela continuou na graça. Entretanto, também o meu pai e os irmãos dele foram também para a congregação, né? E foi assim que eles cumpriram, né? No meio disto tudo há muitas coisas bonitas também que Deus fez, né? Mas eles também
sabem contar melhor, muito melhor que eu, mas basicamente foi isso. Aí Na ele altura mandou um até outro, quando. deixa eu dar uma paradinha, né? Então é interessante, né? O português europeu, e é um jovem de 22 anos, eu digo na postagem que eu fiz, escrito, né? Um menino, praticamente, considerando a minha idade. E assim, é bacana, né? Ver um jovem assim, né? Né, assim, estrangeiro, né? Porque, embora em Portugal, no Porto, a igreja é muito grande, né? Mas isso sempre me encanta, assim, a conversão das pessoas e quando são estrangeiros, um pouco mais, digamos, né? Porque são culturas diferentes. Eu morei em Washington, D.C., né? Na capital dos Estados Unidos, e lá eu tive a oportunidade de ver, assim, embora, claro, a grande maioria brasileiros, porém eu vi gente de vários países, assim, norte-americanos, tanto branco quanto negros, que lá a questão racial é muito forte, europeus, um turco, da África, muitos latinos, né? A segunda, né, o segundo povo, digamos, eram os latinos, principalmente de El Salvador, e assim, era uma igreja bem interessante, assim, né? É, heterogênea nessa questão e sempre me encantava essas coisas. Então vamos ouvir aqui o segundo áudio dele. Na altura até quando a minha avó, né, o meu pai e os irmãos dele foram para a Congresso era até uma casinha, né, nem tinha prédio próprio aqui, lá em Corimor, não tinha prédio próprio, acho que era até na casa de uns irmãos, não tinha prédio próprio, contudo, agora graças a Deus já tem. Mas eles falam que na altura era uma glória muito, mas muito grande mesmo. E eles falam com saudades também desses tempos, né, que era uma glória muito grande, e hoje em dia esfriou um pouco, né, mas pronto, queremos que Deus também vai trazer outra glória novamente, né, aqui para Portugal. Ele fala da questão, depois eu digo, né, que há tempo para todas as coisas, né? Que novos ventos virão, né? Geralmente no início assim é diferente, né? Depois as coisas crescem, bastante gente, né? Muda um pouco nessa questão do fervor, digamos. Então é isso, né? Conforme eu prometi, né? Eu aqui eu posto. E então assim, esse livro eu tive muito gosto em escrever, ainda continuo pesquisando, né? Acrescentando informações nele, a história está sempre assim, né, sendo contada por fontes seguras, assim, quando eu venho a descobrir, né, informações novas, né, de fontes realmente assim que creditáveis, né, eu acrescento ao livro, assim, né, e sempre faço um panorama também com os aspectos históricos, né, que que de uma certa forma dialoga com essa história, como em Portugal a Revolução dos Cravos, no Chile, né, a ditadura, Pinochet, as revoluções aqui, os movimentos operários aqui no Brasil, a política de Getúlio Vargas, né, durante a guerra contra as línguas, né, japonesa, italiana e alemã aqui do sul, né, que eram faladas, né. Getúlio Vargas, durante a guerra, proibiu, né, o falar desses idiomas. A igreja aqui era basicamente italiana e os cultos eram italianos, né? E, enfim, e é, tem também a questão da máfia na Itália, o fascismo, até mesmo assim o nazismo na Alemanha, né? De uns confrontos com a Itália. Aconteceu algo lá e a igreja já era muito grande, né? Durante a guerra, né? Na Itália, enfim, aí eu dou sempre um panorama sobre o que estava sendo, né, o que estava acontecendo, né, historicamente no mundo, porque não tem como a gente separar uma coisa da outra, né, isso é fato, assim, né. Então, por isso, eu publico aqui, né, nos vemos na próxima, fiquemos todos na paz de Deus.